O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a defesa de Jair Bolsonaro apresente um documento oficial que comprove o convite para a cerimônia de posse de Donald Trump para posteriormente liberar o passaporte apreendido do ex-presidente. Quais termos Bolsonaro precisa cumprir para ter essa liberação do passaporte? É o que a gente vai conversar agora com o advogado e mestre em Direito Penal da FGV, Enzo Facchini. Tudo bem, Enzo? Bom dia a você, bem-vindo. Como vai, Paula? Como vai, demais ouvintes? É um prazer estar com vocês aqui hoje pela manhã. Prazer é todo nosso. Bom, fica essa dúvida se Jair Bolsonaro vai poder ir ou não à posse de Donald Trump. Fica essa dúvida se o e-mail vale como convite para que ele vá, se precisa de um convite formal, como diz Alexandre de Moraes, o ministro. Eduardo Bolsonaro já se manifestou, filho de Jair Bolsonaro, falando que não precisa, que só o e-mail é válido. E aí, como é que fica? O que vale e o que não vale? Veja, Paula, quando a gente pensa nessa autorização, nessa necessidade que o Alexandre de Moraes impôs em apresentação de um documento formal, por um lado, pode parecer justificável isso, porque a gente tem efetivamente só um e-mail. E a gente não sabe dizer exatamente como que essa questão foi levada ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro pela sua defesa para a liberação do seu passaporte. Posteriormente, eu fui checar e vi que realmente é o próprio, parece pelo menos, ser um e-mail criado, um domínio aí próprio, para essa cerimônia de posse do Donald Trump. Então, talvez isso deva ser entregue de uma forma mais clara para o ministro Alexandre de Moraes, ou se efetivamente for possível alguma espécie de documento diferenciado, às vezes com papel timbrado, às vezes com uma assinatura do presidente Donald Trump, isso pode ser também anexado aos autos para levar à apreciação do ministro Alexandre de Moraes sobre a liberação ou não do passaporte do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Enzo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. O presidente recebeu essa autorização para a posse de Javier Milei lá na Argentina, em Buenos Aires. Mas deste fato para agora, esse momento agora, 20 de janeiro, nós tivemos aí nesse meio tempo a apresentação daquele inquérito pela Polícia Federal, a questão da tentativa de golpe, inclusive a investigação está analisando a possibilidade até de um assassinato do presidente Lula, vice, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que esse agravante agora, neste momento, pode ser um fator decisivo para a liberação ou não? Lembrando que ele já tentou o passaporte, retirá-lo, né? 2 vezes, isso não foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, houve a concessão para a posse do Milei e agora esse novo pedido. Marcelo, sem dúvida, a gente tem que considerar que talvez tenham aparecido fatos mais graves que podem ou não envolver o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a depender do envolvimento do caminhar das investigações, né? Eu não tenho acesso aos autos, eu não posso traçar aqui uma opinião minha. Agora, a gente tem que lembrar que uma medida cautelar, que é o caso da proibição de ausentar do país, é justamente isso, uma medida cautelar. É uma medida que serve para garantir a eficiência, a eficácia do processo quando ele terminar, né? Então, ao que me parece, pelo menos, é que, tratando-se de um evento globalmente visto, né, que chama a atenção, havendo possibilidade de controle de entrada, saída, itinerário, são questões, são possibilidades, informações que podem ser de controle, tanto do ministro quanto da Polícia Federal, que me leva a crer, e aí agora eu estou trazendo uma opinião minha, de que é efetivamente possível uma viagem dessa, ainda que tenham sido apresentados fatos mais graves. Porque, veja, a existência de fatos mais graves em curso não implica uma pena automática, né? E não houve aqui uma mudança das cautelares que foram impostas ao ex-presidente. Então, ele não teve uma prisão preventiva decretada em razão dessa nova investigação, por exemplo. Seguem vigentes as cautelares que já existiam. Se houve a possibilidade de ir à Argentina acompanhar a posse do Milei, eu não vejo por que não haveria possibilidade também de acompanhar a posse do Donald Trump, que é um chefe de Estado com alinhamento político do ex-presidente,
um alinhamento ideológico e de uma das nações mais expressivas do mundo moderno. Bom dia, Enzo. A minha pergunta é um pouco nesse sentido mesmo. Eu acredito que há uma clara motivação para essa viagem, que é um ato oficial de empossamento, né, de um presidente dos Estados Unidos e que tem relações próximas com o próprio Bolsonaro e os filhos dele, né, enfim. Então, há razões pessoais, há razões de interesse até mesmo público claramente expostas. Nesse sentido, me parece que é provável que haja essa concessão. É mais uma pergunta nesse sentido. Você também acredita que seja mais provável que haja essa liberação? Eu penso dessa forma também, Adriano, porque, veja, quando a gente fala de uma medida cautelar, a gente depende de um dos requisitos legais, é a proporcionalidade da medida. Então, é proporcional eu impedir uma pessoa de ir e voltar do país sem nenhum controle, alguém que está respondendo por crimes graves? Me parece proporcional. Agora, também me parece bem proporcional que essa pessoa convidada a acompanhar esse evento, como a gente tem discutido aqui, possa efetivamente ir até o evento e retornar, porque é um evento de expressão política relevante para o país. Enzo, bom dia. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira é se por acaso entende-se pela impossibilidade da viagem de Jair Bolsonaro, existiria alguma forma de viabilizá-la com alguma outra medida cautelar, a utilização de algum dispositivo de geolocalização, por exemplo, para assegurar que o STF vai saber onde ele está e evitar qualquer tipo de fuga ou qualquer coisa que o valha? E a segunda, saindo um pouquinho da questão Bolsonaro e indo para o Daniel Silveira, houve um pedido de liberdade, um novo pedido de liberdade feito pelos advogados dele em função do indulto natalino que foi concedido pelo presidente Lula. Se eu não me engano, isso aconteceu no mesmo dia em que a liberdade provisória dele foi revogada. Então, como é que funciona isso na prática, na execução penal? O que vale? Essa é a pergunta. Ana Beatriz, então, começando pela nossa primeira pergunta, sem dúvida há também possibilidade de imposição de outras medidas cautelares para resguardar aí o cumprimento, a volta do ex-presidente ao país depois da cerimônia de posse. Então, por exemplo, como você mesmo mencionou, uma tornozeleira eletrônica, se fosse o caso. A partir do momento que você tem uma tornozeleira eletrônica, você consegue garantir a geolocalização do seu usuário, você sabe onde está, indo, voltando e etc. E mais do que isso, havendo descumprimento de uma medida cautelar, tal qual a impedição de saída, o impedimento de sair do país ou a necessidade de regressar, cabe aí sim, o ministro tem instrumentos N, como a própria prisão preventiva, incluir o nome do ex-presidente na lista da Interpol, se fosse o caso. Então, assim, há instrumentos suficientes para garantir esse ingresso e esse retorno. Quanto à segunda questão, a gente tem um pedido de liberdade feito pelo Alexandre de Moraes e o outro um pedido de indulto, que aí é uma questão de execução penal. Então, efetivamente, se há possibilidade desse indulto, se cumprirem-se os requisitos do indulto do Daniel Silveira, se não for concedido pelo Alexandre de Moraes, cabe então a apreciação do plenário do STF para ver se os requisitos, que são bastante objetivos, estão cumpridos ou não para indultar a pena do Daniel Silveira. Bom, Enzo Facchini, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Carlos, eu que agradeço pelo convite, fico à disposição e desejo um bom domingo, uma boa semana para todos. Até.